Muitos clientes perguntam da possibilidade de investir no exterior, né? Acho que é um tema bastante importante na diversificação da carteira, então diz respeito com os temas de diversificação de portfólio. Por quê? Quando você já tem um patrimônio construído, já tem condições de mandar recursos para o exterior, você consegue diversificar o risco de mercado, porque você está acessando outros mercados. Então você vai ter acesso a ativos de mercados americanos, europeus, você acaba tendo um acesso a produtos globais. Você dolariza uma parte do seu patrimônio, né? Historicamente falando, desde o Plano Real, a gente só viu o nosso real desvalorizar. Antes, em 1994, no Plano Real, estava 1 para 1, hoje a gente já está falando de 4,93, 4,95 para cada dólar. Então, assim, é uma forma também de preservar poder de compra internacional, porque você dolarizando uma parte do patrimônio, você acaba tendo uma paridade de poder de compra global um pouco mais protegido, né, da desvalorização da nossa moeda. E tem a questão também que, dependendo das estruturas que a gente consegue construir lá fora, que é permitido por lei aqui no Brasil, a gente tem uma eficiência no planejamento financeiro do cliente, que seria o planejamento sucessório. O primeiro passo para investir no exterior é ter uma conta em outro país, né? E geralmente os brasileiros optam por mercado americano, abrir uma conta nos Estados Unidos. Hoje a gente tem um parceiro lá que é o BTG Miami. A gente tem agora no nosso aplicativo também o BTG Internacional, que é super fácil de utilizar pela pessoa física. Mas se o investidor ele tem um patrimônio um pouco mais elevado, a gente já recomenda fazer a offshore, né? Não abrir uma conta na pessoa física, mas abrir a conta num paraíso fiscal, que é permitido por lei aqui no Brasil. Essa offshore nada mais é do que você abrir uma empresa, né? Constituir uma empresa que o termo técnico correto para isso é PIC, que é Private Investment Company, num paraíso fiscal. Geralmente, pelos brasileiros, é mais comumente usado Bahamas, BVI, que é as Ilhas Virgens Britânicas, ou Cayman, tá? Cayman para investidores maiores, aí tem uma peculiaridade nisso, mas BVI e Bahamas são os mais comumente utilizados. Você abre uma empresa lá, através do CNPJ, dessa PIC, dessa empresa, a gente abre uma conta nos Estados Unidos, ou se preferir, né, tem gente que prefere na Europa. A gente tem um parceiro na Europa hoje que é o BTG Portugal, que fica lá em Lisboa. Tendo essa offshore, você consegue mandar os recursos e através dessa offshore você tem uma questão de benefício fiscal que ainda está vigente, mas está em discussão, mas a questão sucessória é muito facilitada. É um patrimônio que através de um testamento ou de um instrumento que eles costumam chamar de joint tenancy, você consegue facilitar essa sucessão, porque a partir do momento que essa offshore está na jurisdição de um paraíso fiscal, ameniza os impostos da sucessão, caso tenha que transmitir essas cotas e transmitir esse patrimônio para os herdeiros. A offshore, hoje é interessante pensar, né? Quando a gente fala offshore, todo mundo entende como conta lá no exterior, que pode ser esse conceito utilizado, apesar de você ter as opções de abrir na pessoa física ou na pessoa jurídica, né? Independente disso, as duas vão ter o mesmo efeito por portfólio da carteira, tá? A partir do momento que você acessa o mercado americano, a gente sabe que é um risco soberano muito diferente do risco Brasil. Então, assim, tem vantagem sim, porque a gente acessa mercados mais maduros, a gente acessa empresas mais maduras. Então, você consegue lá investir diretamente numa Apple, numa Microsoft, acessa outras empresas que já estão no mercado há muito tempo, são assim infinitamente maiores do que o mercado brasileiro. Por exemplo, para vocês terem uma ideia, é um dado que eu até recebi recentemente, o volume de negociação na nossa bolsa do Brasil, na B3 aqui, ela é menor do que a negociação só da Apple lá nos Estados Unidos. Então a gente está falando de mercados completamente diferentes, de tamanhos diferentes, em fases diferentes, ou seja, faz sentido sim diversificar, porque você de fato vai estar investindo em níveis de riscos diferentes e num mercado muito mais maduro do que a gente está acostumado aqui no Brasil, que já está muito mais consolidado, ele já evoluiu bastante, mas eu acho que não dá para comparar em termos de tamanho ainda e de solidez. Acho que o tema investimento no exterior, seja através da pessoa física ou offshore, é um tema recente para os brasileiros. Eu acho que ele entrou em alta agora no final do ano passado, né? Muitos investidores nos procuraram para saber disso e a maioria das empresas, das assessorias não estão preparadas para tratar disso. Por quê? Porque não era algo que o investidor brasileiro tinha usualmente no dia a dia, na rotina de pensar em diversificar esse ativo. Todo mundo tinha um conceito de que era um mercado muito difícil de acessar,
Mas hoje em dia a gente tem os especialistas, tem pessoas que entendem do assunto e até as próprias plataformas abertas como o BTG, né, ele já facilitou isso para o investidor pessoa física conseguir acessar esses mercados. Então, tendo uma boa assessoria, conversando com quem entende, acho que é um caminho tranquilo agora para seguir e eu acho que é importante também. É legal porque o investidor brasileiro evoluiu para esse passo, né? Antes parecia quase um tabu. Era um assunto difícil, mais ou menos inacessível, né? Hoje já está super democratizado, eu acho que qualquer pessoa consegue começar até com um pouquinho. Não tem mínimo, né? Então, assim, você conseguindo mandar qualquer dinheirinho que sobra ali no mês e dolarizando no tempo, isso vai fazer bastante diferença.